Pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos aqui à correção da atividade proposta que eu coloquei para vocês, tá? É uma atividade referente à página 43 do livro A Conquista da Matemática, aquele que eu enviei em PDF para alguns alunos, né? Alguns têm esse livro. Então, vamos aqui responder então, né, pessoal? Questão diz o seguinte: observe os números inteiros A, B e C. Bem, a atividade de hoje consiste em comparação de números inteiros, né? Antes de comparar números inteiros, eu vou dar uma breve introdução aqui antes de responder essas questões, tá? Vamos falar de algumas coisas bem importantes para a gente. Vou só mudar a cor aqui para a gente poder introduzir esse conteúdo. Lembrando que nós já trabalhamos o conjunto dos números naturais, obviamente, né? 0, 1, 2, 3, isso aqui vai, né? 1 milhão, né? Vamos botar 1000 aqui para não escrever muito. E aqui vai para o infinito, certo? Temos aqui o conjunto dos inteiros agora, onde vamos introduzir conceito de números negativos. Por exemplo, aqui vem do menos infinito, eu vou botar menos 70, aí por aí vai, aí vem menos 1, 0, que é a origem, né? Depois vem 1, 2 e por aí vai, né? No caso, vou botar aqui 100, né? Digamos aqui. E aqui ele vai para o infinito. Observem que o conjunto dos inteiros ele engloba todos os números naturais, mas nem todo natural é inteiro, porque todo natural é positivo, né? Parte a partir, não, quer dizer, não negativo, que parte a partir do zero. Ou seja, a partir daqui você tem o conjunto dos naturais englobado dentro do conjunto dos inteiros, ok? Nós temos aqui, então, os números negativos, que são números que são menores do que zero, tá? E isso na representação na reta numérica é bem tranquila, né? Você tem aqui a reta numérica, eu vou colocar a origem no ponto O, tá? Digamos que eu tenho aqui números, eu vou comparar aqui, por exemplo, eu vou botar 20 aqui, e aqui 10, eu vou botar aqui menos 10 e aqui menos 20. Se eu quiser comparar e escrever esses números em ordem crescente, é só seguir o que está na reta numérica, ok? Eu vou colocar menos 20, é menor do que menos 10, que é menor do que 0, que é menor do que 10, que é menor do que 20. O que relação a gente tem daqui? Você tem o seguinte, que números que estão à direita de 0 são números positivos e números que estão à esquerda de 0 são negativos. E dos negativos, quanto o número possui a maior distância dele até o zero, menor será esse número. Só que no lado positivo, quanto mais distante o número estiver de zero, maior se torna esse número, ok? Então é a relação inversa. Mas o que é que vem a ser módulo de um número? Uma explicação bem simples, eu vou colocar o zero aqui. Digamos que esse aqui seja um número A, e aqui é o oposto simétrico dele, menos A. Que nem eu coloquei aqui, 10 e menos 10. Só que meu A aqui está sendo arbitrário, pode ser qualquer número, tá bom? Menos 1 milhão, 20, menos 20, etc. Observe o que vem a ser módulo de um número. O módulo de um número é a distância do número até a origem. A origem, no caso, o ponto que é o zero, tá bom? Então, o módulo de um número A vai ser a distância de 0 até A, que é o próprio A. Analogamente, quando você tem a distância do módulo, no caso, a distância de menos A até 0, vai ser o módulo de menos A. Mas o módulo de menos A, isso aqui não vale A, essa distância também vale A. Não existe distância negativa, tá? Só distância positiva. Então, isso aqui é igual a A. Então, nós temos o seguinte, ó. Podemos definir, então, o módulo de um número A, né? Módulo de um número A é igual o próprio A se o A for maior ou igual a zero. E vai ser menos o A, né? Se A for menor do que zero, ok? Porém, o módulo, perceba que ele é sempre positivo, né? Por exemplo, módulo de menos A. Como o menos A é negativo, isso aqui vai ser, o módulo dele vai ser menos ele. Vai ficar menos o próprio número. Menos com menos dá mais, vai ficar mais A. Então, o módulo de menos A é o próprio A, tá bom? Porque é a distância dele até o zero. Então, essa aqui é a explicação de módulo. Um exemplo bem prático disso, vou colocar aqui 0 e aqui 3 e aqui menos 3. Calcular o módulo de menos 3 é muito tranquilo, é só trocar o sinal que vai dar 3. Bem simples assim. Analogamente, se eu for calcular o módulo de 3 positivo, vai dar o 3 também, tá bom, gente? Então, quando você tem um módulo de um número negativo, é só trocar o sinal dele. É basicamente isso, tá bom? Que eu escrevi aqui, só que linguagem matemática e um pouco mais formal, tá bom? Partindo desse princípio, vamos aqui agora fazer comparações com os números inteiros. Então, vamos aqui agora observar essa questão 1. Observe os números inteiros A, B, C e D, certo? Observe que eu tenho aqui a origem 0, então esses números que estão à direita de 0 são números positivos,
né? Então aqui, e os que estão à esquerda de 0 são negativos. Se eu quero escrever eles em ordem crescente, basta partir do negativo que está mais distante do zero, né? Ou seja, essa distância dele é mais distante, porém, como ele está do lado esquerdo, ele se torna menor, né? Porque ele está à esquerda de zero. Então, se eu quiser escrever em ordem crescente, é D menor do que B, menor do que zero, menor do que C, menor do que A, né? No caso aqui é o A. Pronto. Então, já tem uma relação para poder comparar os números. Usando o símbolo maior e menor, compare A e zero. A é maior do que zero, de acordo com essa relação que a gente tem. Ok? Porque ele está do lado direito e ele é positivo. O que é ser um número positivo, gente? O número positivo é um número que é maior do que zero. O que é ser um número negativo? É um número menor do que zero. Então, isso aqui se chama positivo e isso se chama negativo, ok? E existe o não positivo e o não negativo, que é o próprio zero, somente ele. Prosseguindo. B é maior do que zero? Onde é que está o B? O B está à esquerda de zero, então B é menor do que zero, ok? C é maior do que zero? Sim, C está do lado direito, então C é maior do que zero. D é menor do que zero porque está à esquerda de zero. Só seguir a ordem crescente. Aí nós temos aqui A e B. Como o B está do lado negativo e o A é positivo, todo número positivo é sempre maior do que um número negativo. Prosseguindo, letra A, F, né? A e C. O A está mais distante do zero, está do lado positivo, então o A é maior do que C. Aqui está a relação que a gente já tinha feito, né? D e A. Como o D está mais distante de zero e é negativo, ele é menor do que A, tá? Ou você pode escrever assim, A maior do que D, não tem problema, tá? Poderia usar essas duas notações. Sempre sem perder o sentido, tá? A maior do que D. Prosseguindo aqui. B e C. Bem, o C ele é maior do que o B porque o C é positivo, né? Então, C é maior do que D, tá bom? É isso que ele queria. Ou, no caso é B, perdão. C maior do que B ou B menor do que C, tá bom? Prosseguindo, B e D. Ó, o B, ele está mais perto do zero, só que ele é do lado negativo. E nós sabemos que o número, quando é negativo, quanto mais próximo ele tiver de zero, maior ele se torna. Então, o B é maior do que D, ok? Isso do lado dos negativos, tá bom, gente? Então, B é maior do que D, ou você pode escrever D menor do que B, que também não perde o sentido. Aqui tem a questão 2. Usando os símbolos maior ou menor, compare os números. 0 e 9. 9, obviamente, é maior do que 0, que é positivo. 9 é positivo. Aqui, de modo análogo, 13 é positivo, é maior do que 0. Agora, como nós temos um número negativo, então menos 7 é menor do que 0. Aqui também, menos 20 menor do que 0. Aqui, como menos 10 é negativo, então você vai ter menos 10 é menor do que 1, ok? Aqui eu tenho um número negativo e um positivo, obviamente o positivo vai ser maior do que qualquer negativo. Aqui eu tenho dois positivos e eu vou, no caso, pegar o número que tem maior módulo. Então 11 é menor do que 30, né? Porque 30 tem o maior módulo. Aqui, no caso, menos 30 é menor do que menos 11, porque menos 11 está mais perto de zero do que menos 30, porque eles dois são negativos. Prosseguindo aqui, eu tenho menos 20. Obviamente, como ele é negativo, ele é menor do que um número positivo. E aqui, no caso, 20 positivo é maior do que 4 negativo, ok? Pronto. Tá aí a questão 2 solucionada. Questão 3. Em um torneio, os times de futebol Alegre e Bonito terminaram empatados na classificação. De acordo com o regulamento, prosseguirá a fase seguinte do torneio. A equipe do torneio, a equipe com o maior saldo de gols. Alegre tem saldo de gols de menos 7 e Bonito tem saldo de gols de menos 5. Qual dos times vai para a fase seguinte do torneio? Só observar na reta numérica. Ó. Se você tem 0 aqui e aqui você vai ter menos 5 e o menos 7 é mais para cá, ó, observe que menos 7 está mais distante de 0. Portanto, menos 7 é menor do que menos 5. Portanto, quem vai avançar na próxima fase vai ser o Bonito, tá? Porque o Bonito possui o maior saldo de gols. Bonito. Ok? Prosseguindo aqui, questão 4. Escreva os números inteiros mais 1 e menos 60, menos 500, etc e tal, na ordem decrescente. Se é na ordem decrescente, ele quer do maior para o menor. Então, vou observar aqui quem é o maior positivo. O maior positivo é 12, né? Então, 12 é maior do que quem? Agora, maior do que 7, que é maior do que 1. Agora, eu vou procurar o negativo que está mais próximo de zero. Eu encontrei o menos 100. O menos 100 é mais próximo de zero do que
o menos 160. E agora aqui, no caso, menos 300, que é maior, no caso. Deixa eu só deslocar isso aqui para não ficar bagunçado. Vou só deslocar essa sequência que a gente está pegando, botar bem aqui do ladinho, agora sim. Pronto. Isso aqui vai ser maior justamente, né, do que menos 500, que é o número que está mais distante do zero do lado negativo. Questão 5. Observe o quadro. Beleza, vamos ler o restante da questão. Diz o seguinte: identifique o menor número inteiro positivo. Vamos pegar o menor positivo. Nós estamos localizando logo os positivos, certo? Estou circulando aqui os positivos, ele quer o menor positivo. Aí todos os positivos, tá? O menor positivo aqui vai ser 28, né? Então, o menor inteiro positivo vai ser 28. Tá? O menor inteiro positivo é mais 28. Pode colocar apenas 28, não tem problema. O maior número inteiro negativo. Agora, aquele que está mais perto de zero, que é o maior negativo. No caso, é o que possui o menor módulo, ok? Vou circular os negativos de outra cor. Ó, aqui no caso, os que estão... Ele quer o maior negativo. Então, o maior negativo é menos 21, tá? Porque é o mais próximo de zero. Então, menos 21 aqui é o maior negativo. Então, você coloca menos 21. Agora, o maior número inteiro, no caso, é o que possui o maior módulo, né? No caso, o número positivo que possui o maior módulo aqui vai ser o 75, né? Na verdade, o maior módulo não, vai ser o que possui o maior valor, né, no caso, porque o módulo de menos 96 vai estar 96 e seria o maior, mas no caso ele quer o maior número inteiro que está aqui dentre esses números, que no caso vai ser mais 75, que é o que está mais distante do zero do lado positivo, ok? Então o maior aqui vai ser mais 75. O menor inteiro é o que está mais distante de zero, que é justamente menos 96, né? Então, a resposta aqui fica menos 96, tá bom? Pronto. Prosseguindo, questão 6. Considerando os números menos 70, mais 20, 0 e a sequência, qual é, no caso, o maior dos números? O maior dos números é o maior positivo. E o maior positivo que eu encontrei aqui vai ser o mais 90. Então, o maior positivo é 90. E o menor é aquele que está mais distante de zero, que no caso é menos 100, tá bom? E acabou a questão. Questão 7, observe os números inteiros destas fichas, aí ele dá os números inteiros, menos 30, mais 16, etc e tal. Qual deles pode substituir a letra x para que se obtenha x maior do que menos 15? Obviamente, aqui eu posso colocar o menos 14 também, tá? O menos 11, deixa eu ver aqui mais, o 12, né? Deixa eu ver aqui, o 16 e o próprio zero, tá? Então, x aqui pode ser na letra A. Ele pode ser o 0, o menos 14, o menos 11, o 12 e o 16, tá? Então, essa resposta aqui foi bem ampla. E agora, qual desse aqui eu posso substituir? É o próprio zero, né? X é o próprio zero. E todos os negativos, né? Como é que é os números menores ou iguais a zero? Então, vou pegar todos os negativos, que começa com menos 14, aí tem o menos 11 também, e tem o menos 17, e pronto. Aí está a solução da questão. Questão 8. Escreva cada conjunto enumerando seus elementos. O conjunto A dos números inteiros maiores do que menos 20. Então, eu vou adicionar a página aqui, ele quer todos os maiores que menos 20. Então, ele quer um conjunto A, tal que, né? Eu vou colocar aqui um símbolo matemático para vocês. O conjunto A, ele é x, tal que x é maior ou igual a menos 20. Deixa eu ver se é maior ou igual mesmo. Acho que eu posso ter me confundido. Que são maiores, exatamente. No caso, é maiores que. É desigualdade restrita. Perdão, ele não quer maior ou igual. Quer maior que. Quando é maior que, é somente esse símbolo que é desigualdade restrita. Então, todo número maior do que 20, né? Deixa eu ver bem aqui. Ele quer que a gente enumere. Vamos ver aqui. Conjunto A. Escreva cada conjunto enumerando seus elementos. O conjunto A dos números inteiros maiores que 20. Bem, gente, a gente sabe
que os números inteiros... maior que menos 20. Os números inteiros, eles vêm do menos infinito, né? Aí vem menos 20. Aí, a partir daqui, gente, do menos 19 em diante... Do menos 19 em diante, isso aqui vai para o infinito, né? Aí fica 0, aí 1, 2, isso aqui acabou, né? Vai para o infinito. Se ele quer que a gente enumere isso, então eu vou só representar aqui, no caso, a partir do menos 19, tá? Aí vem menos 18 e vai se aproximando aqui do 0, e isso aqui explode para o infinito. É uma sequência que não é limitada superiormente, no caso ele não possui limite superior, no caso sempre vai existir um número aqui maior do que o outro, e isso aqui vai para o infinito, tá? É mais ou menos isso. A enumeração disso aqui seria, primeiro vai ser o menos 19, aí segundo, terceiro, aí por aí vai, né? Aqui no caso vai para o infinito, tá bom? Então eu não entendi muito bem essa questão 8, como enumerar todos esses elementos, porque não tem condição de enumerar todos os números, né? A partir disso aqui. E no caso aqui eu vou só fazer a representação de conjunto mesmo, tá? Então, o conjunto B dos números inteiros menores que menos 7. Então, vai ser x menor do que menos 7, né? O B. No caso, o número para ser menor do que menos 7, ele tem que possuir maior módulo do que menos 7 em relação aos números negativos, né? Seria, no caso, o B vai ser... Eu vou colocar só aqui mesmo a representação dos números. Vai ser menos 8, né? E menos 9. Isso aqui vai para menos infinito também, tá? Vai existir menos infinitos números aqui. Porque vai ser menos 10, menos 11, menos 12 e por aí vai, tá? Letra C. O conjunto dos inteiros maiores ou iguais a menos 5 e menores do que 3, né? No caso aqui. Menores do que 3. Então, agora aqui sim dá para enumerar. Porque aqui eu posso fazer a reta numérica. Na verdade, todos dá para enumerar, só que 2 são infinitos, né? Então, aqui eu vou colocar menos 5 e o 3. Ele quer, maiores ou iguais. Então, eu vou considerar o próprio menos 5. Como ele quer considerar igual, né? Aí tem menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. Eu vou colocar bem aqui. Faltou 2 números aqui. 1, 2 e aqui o 3, tá? Então, como ele quer só enumerar, então eu vou associar aqui primeiro, segundo, terceiro, quarto e assim até eu chegar ao último número aqui, tá bom? É basicamente isso, tá, gente? Espero que todos tenham entendido, desejo a todos um ótimo estudo e até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.